Você ofereceu para dirigir o carro. Ian franziu a testa e decidiu. Ele precisava treiná-lo por um tempo. Ele tirou um walkie-talkie. Ele encontrou vestígios de sobreviventes em Changbondu. Ian perguntou surpreso. Hayek disse ter visto fumaça. Ian respondeu que chegaria em breve. E ordenou que se preparassem. Os heróis se aproximam do carro. Pensou que encontraram rastros de sobreviventes. A segurança da sede tornou-se a principal tarefa. Ele ofereceu-se para verificar Seongundong em troca. Fumaça era visível na cidade. O herói segurava um mapa de um Seonggi-dang. Ele olhou para o papel rasgado com desagrado. Enquanto os soldados atrás dele matavam os mortos. Havia buracos de bala na parede. O herói percebeu que houve um tiroteio aqui. Ele olhou para o prédio alto ao lado. Havia uma pilha de corpos no chão. O herói questionou o motivo da pilha de corpos. Diante desse prédio específico, ele viu que poucos foram mortos. Normalmente, apenas pequenos grupos de sobreviventes fazem isso. Ele notou uma silhueta em uma das janelas. Todos ficaram atrás do caminhão. Ian disse ter notado pessoas. Um pequeno grupo que pode ser perigoso. Eu sorriu e brincou que alguém gosta de frango sorriu frito. E disse que se ele pudesse sobreviver sozinho nesse ambiente. Ele deve ser tranquilo. Todos se acomodaram atrás do carro. Ian disse para não relaxar e todos olharam coletivamente. Para casa. Ian disse que a pessoa desconhecida está na área de 101 a 103 casas. Ele ordenou que se movesse pelo estacionamento. É comum em todos os 3 prédios. Havia muito lixo no chão. Ian disse que este cara sobrevive com o que encontra em apartamentos vazios. E para se mover com segurança, o guia leva zumbis para latas vazias. Para matá-los com uma flecha, a equipe avançou. O herói mandou começar pelo prédio 101. A tarefa deles é entrar e pegar. Ele ordenou que se dividissem em 2 equipes. No prédio 103, Swift estava batendo zumbis. Pagena não estava longe e estava no caminhão. Diz que o 12º andar estava vazio, além do 13º, e olhou ao redor. Entendeu que a pessoa desconhecida iria aparecer em breve. O rádio informou achar um sobrevivente no quarto. 14h05, ele subiu as escadas. Ele derrubou a porta. A garota apontou uma arma para Siri. O cabo apontou o scanner para a garota com um arco. Siri sorriu e pediu para baixar o arco. Ela garantiu que não causaria dano. Ela propôs conversar com sua irmã. A garota olhou furiosa para os heróis e pediu que eles saíssem. Ela disse que não era tão fraca como pensavam. Siri sorriu e ofereceu-se para ir com ela, dizendo que era perigoso aqui. A garota perguntou se os heróis eram perigosos. John limpou o sangue do nariz. Ian pediu desculpas por assustá-la. Ele disse que ela foi a primeira a bater no cara. E agora ela os mantinha à força de um revólver. Eles também pensavam em sua própria segurança. A garota não desviou o olhar e disse que compreendia. Mas aconselhe-os a cuidar dos próprios assuntos. Ela mandou que todos saíssem. Swift abraçou o comandante com um sorriso. E disse que falava da mesma forma que ele. Siri, de repente, aproximou-se e arrancou o arco da garota. Ela olhou para a garota com raiva. Disse o quão pesada era a arma. Ela disse que a garota usaria quando crescesse. Mas a garota gritou que já não era criança. Ian olhou para o apartamento da garota. Ele viu sua identidade. Siri olhou da garota para a garota. Era Sophie. E perguntou se ela realmente tinha 20 anos. Tem certeza
que essa não é a identidade da irmã dela? Então ele gritou e chamou todos de estúpidos. Ian aplaudiu e pediu que todos se olhou para acalmassem. Siri E disse que não tratou a garota como criança. Desde o início, ele disse que ela era sortuda. Ele mandou todos arrumarem as coisas e saírem. Yehaim virou e disse que era uma ordem. Todos olharam em silêncio para sua espinha dorsal. E eles seguiram em frente. Então, ele assistiu em silêncio, enquanto os alienígenas saíam do apartamento dela e pediu que esperassem. E virou-se severamente. A garota hesitou. E disse que ela deveria pensar sobre isso. O herói perguntou sobre o assunto. Ela já havia perdido a sua convocação. Então, sim, ele olhou para o herói com nervosismo. Ele olhou para ela e disse para viver em paz sozinha. Porque eles não eram do tipo de tomar pessoas à força. Ele também disse que havia homens armados pela área. Ele perguntou se eles eram tão generosos. Ele disse que quando encontrava pessoas assim, ele normalmente os matava. O olhar de Ian era sério. Ele disse. Então, ele se alegrou por ela ter a cara de uma criança. Por causa dele, ela ainda estava viva. Swift sorriu e disse que era bastante insensível. Então ele começou a chorar. Swift tocou sua testa. Como ele conseguia enfrentar o rosto de uma criança chorando? Disse que se você fosse Ian, então você poderia. Então ele chorou e Ana pediu ajuda, em silêncio. Ele virou e caminhou até a garota. Ele ficou em frente a ela, perguntando se ela poderia matar pessoas. Então ele disse que ela já havia matado. Ele disse que neste mundo não era mais surpreendente. Disse que queria. Ele se inclinou para o rosto da garota e disse que queria usar a aparência infantil da garota, isso para que ela o surpreendesse. E cortou-lhes as gargantas. Pensou nisso e perguntou se os heróis eram realmente tão assustadores. Swift gritou para a garota de maneira caricata. Ian não se afastou e perguntou se poderia. Então ele respondeu que ela poderia. Mas ela tinha uma pergunta para eles. Ian perguntou o que era. Então ele olhou para o herói com grandes olhos e perguntou se eles eram bons. Todos sorriram. Yehaim virou e disse que decidiria depois. Havia uma grande coluna de fumaça acima da cidade. O comboio de carros avançou. Ian olhou pela janela e perguntou por que a garota ficou para trás. Ian não desviou o olhar e perguntou por que ela ficou. Todos foram para o abrigo. Então, ele disse que ela precisava. Ela olhou para baixo por alguém. E disse que pensava que, se ela fosse, o irmão mais velho não a encontraria. Ela temia nunca mais vê-lo, então ela apenas olhou para ele e perguntou onde está o irmão dela. O carro avançou. Então ele disse que o irmão dela está no exército. Chegaram ao pier. O cabo segurava uma corda. Ian perguntou se havia sobreviventes na área, que ela havia cruzado com. Então, ele disse que ela viu alguém de longe. Todos olharam para ela. A garota viu o barulho de motores. Naquele dia, ela olhou pela janela e viu muitos veículos militares. Ela não viu muito por estarem distantes dela. E houve tiros também. E eles não pararam por muito tempo. Então, ele relembrou os eventos daqueles dias. Ian perguntou se estavam lutando contra zumbis. Mas a garota disse que os sons vinham de várias direções. Ian franziu o rosto, decidindo que havia discórdia na equipe. Ele bateu o punho na palma da mão. Decidiu que o exército estava lutando por influência e lutando entre si. Ele sorriu, apontou para si mesmo e pediu que ele ouvisse. Ele disse que, quando atiram em zumbis, a fonte do som está em um ponto.
E se os tiros foram ouvidos de diferentes lados? Significa que pessoas estão lutando. Apertou e os disse punhos. que Descobriu-se que 2 grupos armados entraram em confronto. Talvez os soldados não compartilhassem algo. Eles disseram que havia 2 unidades militares na ilha e, M. apesar de estarem lado a lado, a relação deles não era muito boa. Então, essa suposição ele imaginou pode ser verdadeira. um tanque E pensou que, mesmo dentro de um grupo, havia frequentemente uma luta pelo poder. E se outro grupo surgisse por perto? O risco de conflito aumentou. Provavelmente, a razão Eles era eram a escassez limitados. de suprimentos na ilha. Então, essas pessoas devem sempre se confrontar. Ao procurar recursos, o herói foi perguntado o que faria. O herói respondeu que deviam voltar à ilha. Primeiro, ele ficou decidindo em silêncio, que não valia a pena dar a eles a chance de se contra unirem. um inimigo comum. Era melhor evitar o encontro com o exército. Juntos, eles se aproximavam do barco. O comitê de moradores da nova ilha, Seujin, entrou na sala, riu e perguntou se o herói Yan havia voltado estava cedo na mesa. E perguntou se encontraram algo Seijin incomum. disse que os habitantes da ilha viviam modestamente. E assim teriam grãos para muito tempo. Yeon olhou para Kim e perguntou homem o que ele disse tinha. que tinha. Terminou de instalar o rádio de longo alcance. Sugere Que o herói deu uma olhada em tudo na sala de controle. E decidiram que não poderiam. Agora, contate os mercenários. Ele pediu para contar a Heck o que havia acontecido. O cara disse que seria melhor se o herói viu tudo por si mesmo. Chegaram à beira do penhasco. Na praia, encontraram um fogo apagado e olhou por binóculos. E perguntou se houve mais algo. Heck respondeu que não havia mais nada. E não havia sobreviventes olhou visíveis. para a praia e declarou que estava declarando prontidão para o combate. E que todos que pudessem lutar deveriam armar-se. A equipe de combate viajava Eles de barco. desceram A praia e disse que o segundo grupo ficaria de olho no navio. E o primeiro iria com ele. Viram um templo com fumaça saindo da chaminé. Usando máscaras, eles se aproximaram furtivamente do prédio. Através dos arbustos, a porta se abriu. Um homem saiu à rua e esticou-se. Ele estava aquecendo. O herói perguntou se valia a pena pegar o céu. O herói disse que precisavam esperar por enquanto. O cara percebeu algo à frente. Ele correu de volta ao templo. A porta fechou com força. O herói olhou adiante e indagou Será a si que foram mesmo. Realmente avistados? Ele sabia que estavam escondidos com segurança. E não fez um único som. O cara simplesmente sentiu a porta do templo, abriu. Uma equipe liderada por Lena saiu daí oeste e disse que não havia ninguém. O cara disse que não havia ninguém. Sugere tentar chamar a garota. Olhou para a floresta e começou a perguntar se havia alguém ali. O herói surgiu dos arbustos. Todos saíram dos arbustos e apontaram suas armas para as pessoas. Ele olhou ao redor, surpreso, sem entender de onde vieram tantas pessoas. Lena sorriu para o herói. Ela disse que era o primeiro encontro deles. Ela se apresentou. Ela perguntou ao herói se o nome dele era Ian. Ele apontou uma arma para a testa dela. Todos se aproximaram das pessoas. Ian olhou com raiva para o estranho e perguntou quem ela era e como sabia seu nome. Swift olhou para o herói e perguntou se ele a conhecia. A Jenna ficou em silêncio, pensando. O fato de ter um espião no acampamento. E novamente, com raiva, Lena sorriu. perguntou como a garota sabia seu nome. E disse que esperava pelo herói. Tudo isso, ele tirou uma faca.
O povo de Lena se tensa. Swift apontou a faca ao pescoço da garota e disse que, se ela continuasse evitando a resposta, sua boca. Ele perguntou novamente como a garota o conhecia. Lena olhou para o herói com medo e disse que, há algum tempo, ela começou a sonhar com o futuro. Ela viu os ressuscitados atacarem pessoas e os vivos roubavam e matavam uns aos outros. E em seu último sonho, ela disse: ela viu os heróis lutarem até a morte. Em uma ilha vizinha, Ian perguntou surpreso com quem eles lutaram até a morte. Lena não desviou o olhar e disse que com o pai e os mutantes. O herói desviou o olhar dizendo e disse que zumbis e mutantes apareceram na ilha. De repente, ele perguntou de onde eles vieram. Lena desviou o olhar e disse que não sabia. Que ele abaixou a faca, a garota disse que só viu fragmentos do futuro. No último, eles foram atacados por zumbis e todos os heróis morreram. Ian franziu o rosto e disse que era bobagem. Lena disse que era tudo verdade e ela os esperava. Porque ela queria ajudar os heróis. Elas seriam capazes de resistir à adversidade mineira. Ele apontou uma arma para ele e perguntou se ela encontrou uma contradição. Ela disse que todos morreriam. Então, por que unir-se a eles? Lena olhou para os combatentes malvados do acampamento e disse que o futuro é mutável. E os heróis podem não acreditar ou eles podem eventualmente morrer. E juntos, eles poderão influenciar os eventos futuros. Ian olhou para a garota e perguntou como ela provaria. Lena respondeu que era uma prova viva disso. Pessoas de Lena olharam ao redor. A garota contou ao herói. Ela previu a aparição de mutantes ainda antes do apocalipse começar, e graças a isso, eles ainda estavam vivos e tiveram tempo para se preparar antecipadamente. Ela disse que, no começo, ninguém acreditou nela. O que ela sabia sobre a situação atual? De onde vieram os zumbis? O que estava acontecendo era isso. Lena disse que ainda não havia visto isso em seus sonhos. O herói imaginou uma faca no pescoço dela. Ele franziu o senho, analisando sua expressão. Ela não pareceria tão confiante em uma ameaça mortal. Mentia. Ele decidiu que tudo o que a garota disse, além da razão pela qual não se pode ter certeza de nada. Ele tirou a faca do pescoço dela e refletiu sobre sua ressurreição. Ele perguntou onde estavam as armas deles. Lena respondeu que estavam dentro e ele abaixou a arma e perguntou se queriam lutar ao lado deles. Lena disse sim, se o herói concordasse. Ele respondeu que tomaria uma decisão. Depois de resolver algumas questões, a garota pediu para que ele apresentasse seus amigos a ela. Ela olhou para Pio e disse que ele era seu guarda-costas. Ele disse que se o herói tocasse Lena com um simples dedo, ele estaria acabado. A garota grande de óculos pediu para se apresentar. Ela se apresentou como Belinda. Ela era a babá e guardiã da dama. O homem de armadura se apresentou como médico. Rames e o homem de chapéu se apresentaram como Luca e disse ser piloto da guarda costeira. Depois de Lena caminharam juntos pelo caminho. O herói percebeu que Lena era rica. Ele disse que com suas habilidades era possível salvar muitas mais pessoas. Ele perguntou por que ela escolheu alguns específicos. Yen olhou adiante e disse que não tinha motivações ocultas. Ela apenas tinha curiosidade, disse Lena. É por isso que nem todos estariam prontos. Acredite nela. Lena olhou para baixo e disse que ela ainda não sabia as consequências de interferir com o futuro e até agora ela só seguiu as visões. Mas não tentou resistir. Ela olhou para o herói com preocupação. Ela disse que sua escolha se baseava na vontade de Deus e ela não ousou expressar desobediência.
e ficaram em silêncio, acreditando que a fé em Deus era um assunto sombrio. Aproximaram-se das portas do templo, e o herói pediu a Manga que esperasse. Ele chamou Spegá e Reidan para dar uma olhada ao redor. Eles entraram no templo. Safir perguntou se eles acreditavam nela. Eles avançaram e disseram que Lena sabia seu nome. E como o Revival existe, não seria difícil acreditar na previsão do futuro. Eles empurraram a porta de lado. Eles disseram que ainda valia a pena descobrir o que é verdade e o que é mentira. Eles olharam para o montão de suprimentos. O herói decidiram que seus suprimentos durariam 1 ano, o que significava que eles sabiam de antemão precisamente o que precisavam para se prepararem. Eles não mentiam, abriram a caixa, decidiu que precisaria acreditar. Swift olhou para o herói e disse que não acreditava nas palavras dela. Sobre a morte deles, ele disse que, se o capitão morresse, ele certamente ressuscitaria do inferno. E olhou para o montão de suprimentos. E disse que, se mutantes e zumbis atacassem juntos, então tudo era possível, mas a probabilidade deles chegarem era extremamente pequeno devido ao reservatório. Reidan franziu a testa e perguntou qual era o veredicto. E começou a examinar o templo. E disse que era um pessoal muito valioso. E ele achou que eles deveriam unir-se. Ele gritou, sem acreditar no que ouviu. Ela se colocou em frente a ele e disse: ele não disse isso. Atuariam de acordo com as regras. Ele listou suas exigências, nomeadamente o mais alto ranking dos recém-chegados. Devem se juntar ao grupo de reconhecimento. Pio disse que Lena não poderia lutar. O herói disse que ela aprenderia. Pio gritou e disse que tomaria o lugar dela. Ele não deixaria Lena ir, sob nenhuma circunstância. Belinda concordou com ele. Ela pegou a cabeça dele em desagrado e pediu para acalmar os Minions de Linda. Ela o olhou envergonhada e disse que, infelizmente, ela realmente não serviria de nada no campo de batalha. E nada os convenceria de outro modo. Pio e Belinda abraçaram-se e começaram a cantar. Eles olharam para eles e disseram que pegariam um dos outros dois, enquanto decidiam entre si. Os outros poderiam descansar. Ele disse que precisava falar com a irmã. O céu brilhava, e ele abriu a porta. E perguntou, por que havia tanto barulho lá fora? Ele olhou e viu Luca abraçando Swift, e ambos rindo de algo. O herói ficou surpreso. Eles encontraram um idioma em comum. Tão rápido. Swift sorriu e pediu ao herói que olhasse para o garoto. Ele disse ser uma pessoa totalmente diferente. Belinda lutava contra Pio. Pio desviou facilmente todos os golpes dela. Ele pulou, girou no ar e chutou Belinda na cabeça. Ela franziu, percebendo que o estilo de luta de Pio se assemelhava ao de Swift. Pio ficou em frente à derrotada Belinda e disse que ainda estava longe dele. Ele olhou para o herói com um sorriso. Ele pediu para proteger as senhoras. Ian cruzou os braços sobre o peito e perguntou o que o deixava feliz. Porque ele deveria entender que a busca não é uma escolta. E se suas atividades forem interferidas por interesses pessoais, você será expulso do time à velocidade da luz. Theo abraçou Jong-won e perguntou se o comandante sempre fosse tão teimoso e chato. Jong-won olhou para Pio e disse que era mais velho que ele. Ele deveria respeitá-lo. Pele olhou surpreso para o cara e disse que também poderia se comunicar com ele. Se algo não lhe agradava, ela disse odiar fraquezas. Vocês não estão ao seu nível. Jong-won sorriu com raiva. Swift pegou a cabeça de Pio e disse que isso não funcionaria. Ele abaixou o cara e disse que só ele tinha permissão para intimidar John Quinn. E quando outros o intimidavam, ele estava com ciúmes. Pio acertou Swift. Ele olhou para o cara com raiva e perguntou:
Como ele se atreve a tocar a cabeça dele? Swift realmente queria morrer? Todos os lutadores olharam para o cara. De repente, Swift apenas sorriu. Ele chamou Swift, disse que Pew precisava aprender uma lição. O protagonista franziu o senho, mas ele não se importava e pediu ao companheiro que não matasse o adversário. Rápida, ele não era tão sanguinário quanto o capitão. Ele foi solicitado a prescindir do sangue. Os raios do sol iluminaram a copa das árvores. Ajeitando seus luvas, Swift sorriu e explicou que se o oponente vencer, eles agirão de acordo com o plano. E se ele perder, o plano permanecerá o mesmo. O homem de uniforme militar observou do lado de fora. O cara colocou as mãos no cinto e sugeriu sarcasticamente, lutando com uma Se o oponente não estivesse confiante, Pew apertou os punhos e o instou a não falar besteiras. Swift voltou com a mão rindo à beça. Ele apertou o estômago e declarou que ensinaria. A lição de peito não foi boa. P. Oeste sacudiu o punho. Furioso, ordenou que não o chamasse. A mão dele errou o alvo. Os golpes seguintes também falharam. Risando, Swift esquivou habilmente os golpes de seus oponentes, cruzando os braços sobre o peito. Johan anotou mentalmente as qualidades distintivas dos combatentes. Ele pensou, franzindo a testa, que o novo aliado não era tão bom quanto Hayaki ou Agen e que ele não ganharia em combate corpo a corpo. Ter uma arma era completamente diferente. Havia muitos soldados armados na clareira árabe. Swift continuou bloqueando todos os ataques de seu oponente. Franzindo e desagradado, perguntou por que o oponente só esquivava se o adversário ergueu o punho para golpear. O loiro fechou os olhos e apertou os dentes. Swift fez um sinal de paz e disse que é sempre bom manter os olhos abertos. Pew abriu a boca e insultou o oponente. As pernas dele estavam no ar. O cara pulou e torceu o corpo para um golpe. Swift estreitou os olhos, pensando, ele já vira isso antes. Bloqueou o chute com a perna, estendendo a mão para o lado. Ao notar isso, o adversário encolheu os dentes. Ainda no ar, o moreno afastou a perna com a outra mão. Pew se levantou no ar. Não vai desistir. No momento seguinte, ele tentou acertar com a testa. Mas Swift bloqueou o golpe a tempo, sorrindo. O protagonista ficou surpreso. Os combatentes entraram em luta, corpo a corpo. Surpreso, Reagan estava ao lado dele. O moreno agarrou o oponente pelo colarinho. Poi resistiu ao máximo. Mas o corpo dele estava no ar. Ele fez algumas voltas, se agrupando no tempo. O cara pousou a alguns metros do adversário. Swift, seus olhos brilhando, estendeu a mão para a frente. O loiro, com os olhos arregalados, ficou surpreso com a velocidade. Um golpe poderoso atingiu seu corpo de volta. O jovem bateu a cabeça em uma árvore. O moreno ficou de pé, a mão erguida. Vapor saindo dele, então a boca dela abriu-se em choque, chamando-o de monstro. Espuma saiu da boca de Stampio. A lente da câmera tirou uma foto com um som característico. A foto surgiu da Polaroid. Eles fecharam os olhos e declarou que o oponente era muito ruim. Lena franziu os lábios, desapontada. Swift coçou a nuca. Ele olhou para a mão e pensou ter exagerado. Alguém perguntou se havia algo mais a mostrar-lhe? Ele foi chamado à frente. Nuvens brancas flutuavam no céu sobre a floresta. Os heróis caminharam pelo caminho atrás de Lena. Havia um helicóptero militar na plataforma. Risando,
O protagonista perguntou de onde viera o helicóptero. Lucas sorriu de volta e explicou. Ele obteve de seu antigo emprego na guarda costeira, para evitar problemas com os controles. Observando as caras dos novos aliados, em pé, à frente, Johan achou que a inclusão de pessoal médico, combateiros e um helicóptero com piloto aumentou a força do acampamento. Ele sorriu, satisfeito, decidindo que essas pessoas seriam a chave para a vitória. John ajudou a caminhar a pilha de bandagens. O cara achou muito fofo. O herói ficou ao lado do helicóptero. Decidiram verificar se a nova ilha tinha espaço para um pátio de pouso. E primeiro, envie pessoas com suprimentos, colocando as mãos nos quadris. O jovem perguntou sobre provisões e sugeriu que os aliados guardassem suprimentos pessoais, individualmente. Lina pediu que ele fizesse o que achasse certo. Risando, a garota expressou confiança. Eles não seriam privados de comida. O rapaz a olhou sério e ficou em silêncio. O ferry com suprimentos avançou na água. Olhando para a distância, o protagonista compartilhou sua confusão sobre onde estavam os aliados. Tinha tanta confiança neles. Lena fechou os olhos e respondeu que todas as suas ações eram determinadas por revelações e que seu novo amigo entenderia tudo. Se ele visse seus sonhos olhando para ela, João percebeu que ela falava de sonhos proféticos e perguntou se havia mais alguma coisas importantes a dizer. A garota encolheu os lábios rosados. O cara olhou, sem entender. Abrindo a boca, ela inclinou-se. Explicação. Ainda não contou a coisa mais importante. O primeiro sonho dela foi sobre seu novo aliado, um alto-falante pendurado acima da cabine do capitão, voltando todo o corpo para o interlocutor. A garota explicou que iria se casar com ele. No futuro, Siri observou a conversa do outro lado. Lina disse que no sonho eles estavam casados, seus cabelos flutuando no vento. O jovem a olhou tensamente e ficou em silêncio. Ele supôs que era por isso ela era muito amigável com eles. Siri estava sentada na borda do lado. A brisa do mar balançava seu cabelo. O rapaz explicou que um futuro assim era impossível e pediu desculpas por não ter e não tinha planos de se apaixonar e casar. Risando levemente, a garota pediu para não se desculpar por isso, porque era apenas um dos possíveis futuros. Olhando para baixo, o protagonista perguntou o que mais havia nos sonhos. Ao fechar os olhos, Lena respondeu. Ela o viu brigando com outros. E o rosto dele estava cheio de amargura. Os membros da tripulação sentaram-se na borda. Enquanto a fada navegava pelo mar, Johan sugeriu que era triste ver alguém morrer, porque ela provavelmente sonhou com a morte de alguém. A garota respondeu